Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, o Deus da esperança, da alegria, Deus que quis, em Jesus Cristo, estar neste nosso mundo, através da Igreja. Igreja, esta instituição sagrada, que há 2000 anos sobrevive. Hoje nós queremos com muita alegria homenagear, lembrar de 2 apóstolos que foram pilares desta igreja, São Paulo e São Pedro, preparando a todos para essa festa bonita, a solenidade de Pedro e Paulo. Por isso nós queremos fazer uma reflexão à luz da história, pensando em Paulo, em Pedro como homem. Poderíamos dizer Pedro e Paulo históricos, né? Normalmente se celebra que os devotos, isso é muito bonito, a devoção a esses santos. Mas também queremos perceber o quanto eles lutaram, se esforçaram para que a nossa igreja tivesse este alicerce, esses pilares. Pedro e Paulo participaram ativamente da igreja e já no início, na igreja primitiva, 13 anos depois que Cristo foi para junto do Pai, precisou da ação de Pedro e de Paulo na igreja. Aconteceu o primeiro concílio da história da igreja, o Concílio de Jerusalém. Por isto, você que é católico, ou mesmo você que não é católico, mas que gosta de conhecer a história bíblica, a história do nosso Deus, é bom a gente estudar e reviver toda essa etapa da igreja, né? Nós sabemos que concílio é uma grande assembleia, é quando os bispos se reúnem, convocados pelo Papa, para estudarem, para buscarem caminhos novos, para resolver questões fundamentais, né? Foi isso que aconteceu lá naquele ano 49, né? Repito, 13 anos depois que Jesus havia partido para junto de Deus. Mas vamos também pensar, além do Concílio de Jerusalém, vamos pensar em mais 2 concílios. O Concílio de Nicéia, que aconteceu no ano 325, né? E também o Concílio Ecumênico Vaticano II, que foi o último concílio. Aliás, aconteceram 26 concílios na história da Igreja. Esses 2000 anos de história, aconteceram 26 concílios, 5 antes de Nicéia e 21 pós-Nicéia, né? Isso é tudo muito bonito, precisa ser compreendido, né? Para ser valorizado, inclusive, né? No Concílio de Jerusalém, então Pedro e Paulo foram fundamentais, buscaram caminhos corajosamente. Gosto de ver assim a determinação de Pedro, a sabedoria, a prudência de Paulo, de Barnabé, de Silas, né? E é importante a gente perceber que em ambos os concílios, né, tanto de 49 como do Vaticano II, que foi agora em 1962, foi preciso de muita coragem profética, né? Foi preciso assim de determinação. Esta igreja que eles, Paulo, que Pedro, que João, que Tiago, enfim, que os apóstolos receberam de Cristo, já começou a enfrentar os seus desafios. Fico pensando, ainda bem que Jesus falou, lá em Mateus 28, que Ele estaria conosco, ou seja, estaria com a igreja até no final do mundo, ou dos tempos, né? É verdade, isso aconteceu, a gente percebe isto. Os desafios foram aparecendo, mas também as soluções, as buscas, né? A vontade de acertar
o profetismo, tudo isso fez parte da história. Pedro e Paulo, Barnabé e outros, os protagonistas do Concílio de Jerusalém, tiveram toda esta determinação. Quero pensar que, aliás, não é só um pensamento meu, é o pensamento de todos aqueles que buscam conhecer a história da igreja, a teologia inclusive. Concílio é uma manifestação teofânica. O que quer dizer isso? É uma assembleia de bispos, mas que tem a presença visível do Espírito Santo de Deus. Teofânico quer dizer, é uma manifestação de Deus. Durante um concílio, acontece sim a manifestação de Deus. Só homens de carne e osso não conseguiriam superar tantos desafios que houveram, não. É preciso sim da graça de Deus. Isso aconteceu, essa presença do Espírito Santo de Deus, né? E como e quando acontece um concílio? Percebemos que aconteceram em momentos importantes, quando surgiram grandes desafios, quando foi preciso trocar ideias, pedir ao Espírito Santo graças especiais para avançar, para buscar o novo, novos caminhos. Desde o Concílio de Jerusalém, que São Pedro e que São Paulo participaram, a gente percebe isso. Foi porque houve problemas que aconteceram os concílios. E as soluções apareceram. Isso que é muito bonito, né? Houve respostas. Deus gosta muito disto, de estar com o seu povo, de combinar as coisas com o seu povo. E num concílio, Deus se faz presente, escuta os bispos, e os bispos escutam Deus, se abrem para os céus, para o alto, né? Foi isso que aconteceu sim, né? Mas vamos lá então falar um pouco mais sobre o Concílio de Jerusalém, que foi o primeiro. Antes eu queria te falar que aí na sua Bíblia, né, tem esse concílio. É só você abrir a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Acho que vale a pena você fazer isso, viu? Vou repetir. Aí na sua Bíblia, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, toda a história do Concílio de Jerusalém, né? Mas por que isso aconteceu? Nós sabemos que naquele tempo, a igreja que predominava, ou melhor, a religião que predominava era o judaísmo. Aliás, Cristo participou, viveu o judaísmo quando aqui esteve. Naquele tempo, é claro, não tinha o catolicismo não, né? O catolicismo surgiu depois, né? Então, havia uma cultura judaica. Assim que Jesus foi para junto de Deus, começou-se então os costumes do cristianismo, que naquele tempo nem chamava cristianismo, era os seguidores de Cristo ou os nazarenos, né? E algumas pessoas perceberam que os novos seguidores dos apóstolos não faziam a circuncisão, que era um rito judaico dos judeus. A criancinha era apresentada e tal, para fazer esse rito, né? Fazia um piquezinho, era uma coisa interessante, mas para os judeus, era uma cultura judaica. Aí eles quiseram explicações sobre isso. Por que nós fazemos a circuncisão e os novos cristãos, os pagãos, aí já eram considerados como pagãos, não o faz? E aí já começa a surgir uma classe de pessoas menosprezadas, marginalizadas, que eram os pagãos. Pagão era quem não tinha uma religião. Foi para esses que o Cristo veio,
Não foi? Jesus falou isso muitas vezes. Eu vim para todos, para salvar a todos, para reunir todos, para fazer de todos um só povo, o povo de Deus. Então não é um simples ritual, né, judaico que vai desmanchar isso não. Mas aí, então, você verá lá na sua Bíblia, no livro dos Atos dos Apóstolos, 15, já no capítulo 1, no versículo 1, chegaram alguns homens da Judéia e doutrinavam, quer dizer, ensinavam os irmãos da Antioquia, dizendo: se não forem circuncidados, como ordena a lei de Moisés, vocês não poderão salvar-se. Essa afirmação aí é toda contraditória ao que Cristo queria. Ele queria atrair, Cristo queria atrair e não marginalizar. Trazendo isto para hoje, precisamos de ter muito cuidado para não desprezar pessoas, não marginalizar, não dispensar pessoas. Todos são chamados. Nosso Deus é o Deus de todos, não é só dos santos, não. Deus é Deus de todos, né? Essa situação aconteceu, então, lá no inicinho do Concílio de Jerusalém. Então ficou decidido, aliás, isso provocou alvoroço e uma discussão muito séria deles com Paulo e Barnabé. Percebe-se aí que Paulo era favorável a aceitar todos, não discriminar ninguém, e Barnabé. Aliás, Barnabé era um homem muito inteligente. Paulo era todo assim, eufórico, né? Mas Barnabé não era muito prudente, Barnabé era muito ponderado. Então, os dois, Paulo e Barnabé, foram para tentar buscar uma solução lá em Jerusalém. Chegando em Jerusalém, é claro que tiveram que procurar o apoio ou contar toda essa história para o chefe maior da igreja, que era Pedro, né? Percebe-se aí que o Pedro começa a exercer a sua função, né? Começa a mostrar que ele sim havia sido escolhido por Deus, não só para as horas boas, mas para todos os momentos, inclusive para essas questões, né, tão fortes. Então, no versículo 6, capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos, versículo 6. Então os apóstolos e os anciãos se reuniram para tratar deste assunto. Depois de longa discussão, Pedro levantou-se e falou: Irmãos, vocês sabem que desde os primeiros dias Deus me escolheu no meio de vocês, para que os pagãos ouvissem de minha boca a palavra da boa notícia e acreditassem. Sabedoria de Pedro. Ele conta para eles: não vamos desprezar ninguém, não vamos desprezar pagão, não. Deus, Jesus, me pediu para levar a boa notícia para esse povo. O evangelho é para eles também, ou quem sabe, principalmente para eles, né? A teologia vai mostrando isto, né? Essa opção de Jesus pelos discriminados, pelos marginalizados, desde o início. E Pedro faz o seu papel. Vamos dar um jeito, vamos ver o que pode ser feito, mas a vontade de Jesus foi clara. Ele falou comigo mesmo, diz São Pedro, né? Ora, Deus que conhece os corações testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo, como deu a nós, e não fez nenhuma distinção entre nós e eles. Está vendo? Aqueles considerados pagãos também tinham o Espírito Santo, como Pedro tinha, como Paulo tinha, diz São Pedro. Que valorização que ele faz, né? Valorizou o pequeno, os pagãos. Esse povo também tem o Espírito Santo. Foi para eles também que Jesus veio, né? E continua Pedro. Então, por que vocês agora tentam a Deus, querendo impor aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós mesmos tivemos força para suportar? Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus
que cremos ser salvos exatamente como eles. A salvação é dada por todos. Deus quer que a sua palavra motive a todos para a vida, para a esperança, né? Então, o concílio de Jerusalém consegue, então, o seu sentido, o seu objetivo, né? Houve, então, silêncio, lá no versículo 12, houve, então, um silêncio em toda a Assembleia. Depois disso, ouviram Barnabé e Paulo contar todos os sinais e prodígios que Deus havia realizado por meio deles entre os pagãos. E no finalzinho, nosso tempo é um pouco curto, sai uma carta conciliar. O primeiro concílio da igreja teve uma carta para ser difundida, mostrada. Agora eu vou lá para o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II, que aconteceu agora, recentemente, né? Recentemente, sim, comparando com Jerusalém, né? Claro, em 62 a 65. Lá também tem uma carta, que são os documentos do Concílio Ecumênico Vaticano II. Como naquele primeiro concílio, lá em Jerusalém, o Concílio Vaticano II tem este documento precioso e que, lamentavelmente, muito lamentavelmente, nem sempre é valorizado. Por isso eu fico pensando que está na hora de nós cristãos, católicos, conhecermos bem os documentos do Concílio Ecumênico Vaticano II. E neste ano do laicato, que a Igreja celebra, pensa no protagonismo do laicato, eu gostaria que todos nós, leigos, estudássemos o decreto Apostolica Actituositatem. Ele vai falar sobre o protagonismo, o serviço, a função, a missão, o chamado do leigo para o apostolado, né? O documento está aqui no Concílio Ecumênico Vaticano II. Pois é, no nosso próximo programa, aí nós vamos falar um pouco mais sobre o Vaticano II. Hoje falamos sobre o Concílio de Jerusalém e no próximo programa nós vamos falar sobre o Vaticano II. E para encerrar este nosso programa, nós queremos prestar a nossa homenagem musical aos dois apóstolos, Pedro e Paulo, para que eles possam, pedindo a eles, que eles possam lá dos céus interceder a Deus por todos nós e principalmente para que os concílios da Igreja, e hoje especialmente pedimos para que o Concílio Vaticano II produza os seus efeitos e faça com que essa nossa igreja seja sempre uma igreja mãe zelosa, mãe que quer que todos os seus filhos, como os pagãos do templo do Vaticano, do Concílio de Jerusalém, tenham vida, sejam libertados e possam experimentar Deus em todos os seus momentos. Com essa música bonita de Pedro e Paulo, eu encerro esse nosso programa e os convido para quarta-feira que vem, se Deus quiser.